do Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, nós vamos meditar neste texto com o tema A adversidade chegou. A adversidade chegou. E pode ser que você esteja aqui dizendo assim: eita, chegou mesmo, chegou na minha vida, chegou na minha casa. Não obstante você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, não obstante você fazer parte da família de Deus, mas a adversidade chegou. E como chegou para muitas pessoas neste mundo? Chegou para o crente, para o católico, para o espírita, para o ateu. Mas a palavra de Deus nos traz aqui orientações de como nos comportarmos diante da adversidade. O que fazer? A adversidade chegou, ela está posta. Não é uma ilusão, ela é uma realidade, ela está posta. Ela chegou em um aspecto da minha família, ela chegou em um aspecto como enfermidade, ela chegou como uma crise financeira, ela chegou como uma crise existencial, ou ela chegou com tudo junto, ela chegou. Mas Deus, que nunca iludiu o seu povo em relação à tribulação e à adversidade em dias maus, pelo contrário, Jesus diz: pelo mundo vocês irão passar tribulações. Paulo diz lá em Efésios que dia mau chega para todo mundo. Então a Bíblia não esconde que os servos de Deus passam por esses dias. Mas, se por um lado a adversidade é uma realidade, a presença de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus é uma realidade ainda maior. Então esse texto de Jeremias 29 reporta ou se trata do povo de Deus, o povo da aliança. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: nem tudo que nós lemos no Antigo Testamento pode se aplicar de forma literal na nossa vida. Nem tudo. Muitas coisas do Antigo Testamento nós podemos pegar o princípio, mas nem tudo, como algumas igrejas fazem. Eu não vou ser cauda, eu vou ser cabeça. Onde eu pisar, essa terra vai ser minha, então eu vou pisar naquele terreno e aquele terreno vai ser meu. Essas coisas não se aplicam, irmãos. Literalmente, nós pegamos o princípio, mas esta passagem que lerei para vocês hoje, ela se aplica na nossa vida, por causa da obra de Cristo, pelo fato de nós sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, por causa da nossa fé em Cristo, por sermos herdeiros da fé de Abraão, sermos o povo da aliança de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Esta passagem que nós iremos meditar se aplica sim para a nossa vida. Agora veja o detalhe: se você está aliançado com Cristo, se você está em aliança com Cristo, se a sua vida pertence a Cristo, porque o compromisso de Deus em cumprir sua palavra, em honrar sua palavra, é com o seu povo, é com o povo da aliança. Por isso, meu irmão, não existe nada mais importante para uma pessoa que ainda não se entregou. Ela deve se entregar a Cristo, ela deve confessá-lo como Senhor e Salvador, para que ela esteja de fato e de verdade inserida neste povo da aliança. Então qual o contexto aqui? O povo de Deus estava pecando, o povo de Deus estava adorando imagens, cometendo o pecado da idolatria. E por muito tempo Deus enviou profetas, dizendo para aquele povo abandonar o pecado, abandonar a idolatria, deixar as práticas pecaminosas. E aquele povo fazia ouvido de mercador, não queria ouvir, não ligava. Até que um dia, as ameaças que Deus fazia com aquele povo se tornou realidade. E Deus leva então aquele povo para o cativeiro. Porque Deus ama, porque Deus disciplina aquele que Ele ama. E aquele era o povo dele. Era o povo dele. Porque era o povo dele, Ele disciplinou. Quando, irmãos, nós vivemos uma vida contrária aos propósitos de Deus e não há disciplina, isso indica que provavelmente aquela pessoa, ela não faz parte do povo de Deus. Porque quando Deus ama, Ele exerce a sua disciplina. E ali era o povo da aliança, ali era o povo que estava vivendo longe dos propósitos de Deus. Então Deus pega aquele povo e leva aquele povo para o cativeiro babilônico. Imagina, um povo acostumado com a sua língua, um povo acostumado com a sua fé, os seus hábitos. Agora ele é levado para uma terra estranha,
terra de deuses estranhos, terra de língua estranha. Como se Deus estivesse dizendo assim: vocês não querem adorar Deus estranho? Você não quer servir Deus estranho? Então eu vou levar vocês para essa terra. E leva aquele povo para o cativeiro. A adversidade chegou na vida daquele povo. Ficou triste, abatido, desiludido. Veja, por favor, marque aí onde você está e olhe o Salmo 137. Olhe o Salmo 137, versículos 1 a 3. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, lá onde eles estavam no cativeiro, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e o quê, irmãos? Chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando da terra deles, lembrando de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como é que nós íamos cantar? Lá no cativeiro, lá no sofrimento, lá na Babilônia. Estavam abatidos, porque a adversidade chegou sobre aquele povo. Mas Deus então envia uma carta para aquele povo que estava lá no cativeiro, lá na adversidade, lá na dor, lá no sofrimento. Como que se Deus estivesse dizendo assim: vocês estão no sofrimento, vocês estão no cativeiro, mas vocês ainda são o meu povo, mas vocês ainda me pertencem. E Deus manda um comunicado, um aviso de como eles deveriam se portar naquele tempo de adversidade. E nós vamos pegar lições para a nossa vida. A adversidade chegou, como nos portar, como agir à luz da palavra de Deus, diante da adversidade que chegou na sua vida, que chegou na sua casa. Os tempos estão difíceis. A palavra do Senhor, a partir do versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, 29, 4. O Deus de Israel a todos os exilados, presta atenção agora, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou o próprio povo foi Deus. Foi Deus que mandou o seu povo para o cativeiro. Foi Deus que enviou o seu povo para o exílio. Foi Deus que levou o seu povo para a disciplina. Foi o próprio Deus. E ele diz: olha, vocês estão aí nessa adversidade, nesse tempo difícil, nessa calamidade, mas eu quero dizer algumas coisas para vocês. Versículo 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Ou seja, não cruze os braços, não entre na depressão, não se entregue, viva, haja, agilize, não fique parado não. Está aí no dia difícil, está na adversidade, se movimente, vá vivendo, vá agindo, não se entregue. 6: tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, ou seja, o negócio ia demorar. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na paz vós tereis paz. Escute bem, tem crentes, que eu não sei se eu posso dizer que são crentes, que eles dizem assim: eu não vou orar por esse presidente, porque ele é desse partido ou daquele partido. Eu estou falando de qualquer presidente. Eu não estou falando do presidente do Brasil ou o presidente atual. Eu estou falando de qualquer presidente, de qualquer líder. Autoridade, a Bíblia diz: ore. Mesmo que seja Nero, como era no tempo de Paulo, que queimou os cristãos, que fez estaca, queimou os cristãos vivos. E Paulo dizia: ore. E Pedro dizia: ore. E agora o povo está na Babilônia. Na Babilônia, os inimigos do povo de Deus. E Deus está dizendo: ore por este povo, ore por esta cidade, para que nesta cidade vocês tenham paz. Aqui o parênteses é o seguinte: se você é daquele que diz: eu não vou orar por esse líder, por esse político, por essa pessoa, você está desobedecendo a Escritura. Ainda que Deus coloque um ditador em qualquer governo, o crente precisa orar em obediência. Amém? Pronto. Continuando.
7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão no acocho, vocês estão na adversidade, vocês estão na disciplina, era o caso daquele povo, vocês estão na disciplina, e vai aparecer os falsos profetas, sonhadores, dizendo: não, isso passa logo, isso vai durar pouco, daqui a pouco vai chegar a paz, e o Senhor está dizendo: não dê ouvidos a esses falsos profetas. Às vezes tem pessoas que se aproximam da gente, irmãos, para dizer o que nós gostaríamos de ouvir, e não para dizer o que nós precisamos ouvir. Tem gente que ela só se relaciona com pessoas que falam o que ela gosta, que falam o que faz cócegas. Ela se afasta daqueles que querem dizer para ela a verdade, o que ela precisa ouvir. E como nós estamos cheios de falsos profetas nos nossos dias, interessados a dizer aquilo que as pessoas querem ouvir para encher suas igrejas, para encher os seus respectivos bolsos, porque o interesse não é o bem do povo, o interesse é traga mais pessoas para que nós possamos ter mais dinheiro. E Deus está dizendo para aquele povo, porque esse negócio de falso profeta não é novo, é coisa antiga. Deus está dizendo: não dê ouvidos a eles. Versículo 9: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Vocês estão no cativeiro, vocês estão na adversidade, mas vocês ainda são o meu povo. E quando completar 70 anos, ou seja, é no meu tempo, é na minha hora, não é na sua, é na minha hora, no meu tempo, eu atentarei para vós outros. A minha boa palavra cumprirei para convosco, tornando a trazer-vos para este lugar. Quando ele diz 70 anos, ele está dizendo: no meu tempo, na minha hora. Irmãos, não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Meu Deus, nós sabemos disso, mas nós vivemos em um país onde quase 90% do que se prega são pregações baseadas no positivismo, são pregações baseadas naquela teologia que é a terra que governa o céu. Então você tem que ordenar, então você tem que determinar, então você tem que exigir, então você tem que dizer para Deus: eu não aceito, como se Deus fosse uma marionete, como se Deus fosse uma máquina de Coca-Cola, que você bota a ficha e você escolhe o que quer sair. Mas Deus não é marionete, Deus não é máquina de Coca-Cola, Deus é soberano, e não é a terra que governa o céu, mas é o céu que governa a terra. Então é na hora dele, irmãos, porque na hora dele ele faz, e faz perfeito, ele nem demora, ele nem se adianta, Deus chega na hora certa. E aí a partir do versículo 11 até o 14, nós vamos pensar em como nos portar ante a adversidade. Primeiro, vamos ler junto o versículo 11, diz assim: eu é que sei, vamos juntos, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em meio à adversidade, primeira coisa, confie no caráter bondoso de Deus. Amém, irmãos? Confie no caráter bondoso de Deus. Deus é bom o tempo todo. Nós não merecemos, nós não somos dignos. Aquele povo não era digno, mas o pensamento de Deus para com aquele povo era pensamento de bem, era pensamento de paz. Este problema que chegou na sua vida, que chegou na sua casa, irmãos, não sinaliza que Deus é contra você. Não, sinaliza que em cima dessa situação, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus quer tratar, Deus quer ensinar, Deus quer forjar você, porque Deus é bom, porque os pensamentos de Deus para comigo, para com você, são pensamentos de paz, pensamento de bem, para nos dar um futuro e esperança. Pense em Romanos 8, 28,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pensa no Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que Deus é bom, não há nenhuma maldade em Deus, não há um milímetro de ruindade em Deus. Em todo tempo Deus é bom. Se a crise pegou você desempregado, quebrou o seu negócio, se a enfermidade chegou na sua vida, se uma crise chegou na sua família, não desconfie da bondade de Deus. Confie que por trás de toda essa situação, Deus tem um plano bom para a sua vida, como foi em José, capítulo 50, versículo 20 de Gênesis, diz: Deus transforma mal em bem. Deus transforma mal em bem. Então, em meio a essa adversidade, não murmure, não reclame, não blasfeme, confie no caráter bondoso de Deus. Deus não é contra você. Desde o começo eu expliquei, é para quem tem aliança com Deus. O que é aliança com Deus, pastor? Você entregou sua vida a Jesus, Jesus é seu Senhor, Deus é por você. Deus não é contra você. Porque às vezes chega determinada situação na nossa vida, a gente começa a pensar até que Deus é contra. Meu Deus não é contra o seu povo, Deus é a favor do seu povo. Ele levou o seu povo para o cativeiro. Está lá o povo, está na dificuldade, está na adversidade, mas Deus está dizendo: ei, eu é que sei que pensamento tem a respeito de vocês, viu? Vocês não sabem nada, mas eu sei. E sabe qual é o meu pensamento para com vocês? Pensamentos de bem, pensamento de paz e não de mal. Isso deveria trazer para o nosso coração o quê? Descanso. O Todo-Poderoso tem pensamentos bons a meu respeito. Aleluia. Então confie em meio à adversidade, no caráter bondoso de Deus. Deus é bom, sempre bom, maravilhosamente bom é o nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Deus bom e sempre presente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pense numa cena comigo. Use aí. Deus te deu essa cena aqui, essa cachola. Capacidade de raciocinar, pensar, imaginar. Vamos criar um quadro agora, imaginação. Imagine aí Jesus do seu lado. Físico, pessoa física, orando por você aí, do seu lado aí. Ele está aí orando por você. Ele está dizendo assim, ele está orando por você. Deus abençoe, faça isso, dê a vitória, tal. Qual a sensação que você ia ter? Você ia ficar com medo de alguma coisa? Ia ficar com medo de alguma coisa, sim ou não, irmãos? Ele está orando por você, ele está intercedendo por você. Você não ia ficar, você ia dizer: meu Deus, graças a Deus, Jesus está aqui do meu lado, pedindo por mim, nada vai me derrotar, nada vai me abater, isso aqui. Meu irmão, Jesus está orando por você, lá à direita de Deus Pai. E a distância que existe entre a terra e o céu, não invalida o poder de Jesus intercedendo por você todo dia e toda hora, irmão. Ele está intercedendo por você, porque Deus é por você, e Ele não é contra você. Confie no caráter bondoso de Deus, diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Que às vezes a gente fica dizendo aí, como se fosse um jargão: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. E isso se torna uma coisa até banal. E a gente esquece de ver o tamanho da verdade que tem por trás disso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Na adversidade, ela chegou. Confie no caráter bondoso de Deus. Segundo lugar, a partir do versículo 12, vamos ler juntos, até o 13, toda a igreja junto. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A adversidade chegou. Clame a Deus sinceramente. Clame a Deus com sinceridade. Clame a Deus. Clame: Senhor, chegou a adversidade. Senhor, chegou o dia mau. Senhor, chegou essa situação. Olha o que ele está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes como? De todo o vosso coração, com intensidade, com verdade, de toda a sua alma, de todo o seu ser, com sinceridade, buscar-me-eis e me achareis. Ele não vai se esquivar, ele não vai se esconder. Ele está dizendo que nós iremos achá-lo, que nós iremos encontrá-lo,
que nós iremos ser aceitos por Ele, em meio ao nosso clamor sincero, porque é da sinceridade que Deus se agrada. Nós precisamos escolher palavras bonitas, nós precisamos expressar sinceridade diante de Deus. Então chegou a adversidade, clame a Deus com sinceridade. Clame a Deus de todo o seu coração, abra seu coração, diga para Ele da sua dor, diga para Ele da sua decepção, diga para Ele da sua melancolia, diga a Ele o que você está sentindo, mas diga sinceramente, diga, está doendo, está demorando muito, da minha perspectiva humana, Deus, está demorando, Senhor, Deus está doendo, Deus, e você fala com Ele sinceramente, vá para o seu quarto, aquele ambiente secreto que fala Mateus 6,6. Olha o seu Pai secreto. E o seu Pai que lhe vê no secreto, Ele vai lhe recompensar. Ele vai lhe ouvir. Ele vai lhe escutar. Não adianta a gente abrir a boca e contar para todo mundo e não falar com Deus. Não adianta a gente estar murmurando, reclamando, chorando, choramingando. A gente precisa ir àquele que pode fazer. Aquele que está dizendo, você vai clamar, você vai buscar e você vai me achar. Quando você fizer de todo o coração. Clamar a Deus, sinceramente, significa clamar a Deus de todo o nosso coração. Em meio ao dia mau, em meio à adversidade. Primeiro, eu preciso confiar no caráter bondoso de Deus. Segundo, eu clamo a Deus, sinceramente. Eu clamo a Deus de todo o meu coração. E esse Deus, Ele vai se deixar achar. Se você puder, sem desmarcar onde você está, vai a Hebreus 4. Sem desmarcar, por favor, que nós vamos voltar lá ainda. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler juntos. Hebreus 4, 16. Vamos ler juntos, diz assim. Olha o que o texto diz. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Não importa se você vai falar alto ou se você vai falar baixo. Não importa se você vai falar nós vai ou nós vamos. O que importa é que você se aproxime de Deus em oração sinceramente. Não importa se você domina bem a língua portuguesa, porque você estudou bastante, você é um doutor, você teve a oportunidade de estudar. Ou não importa também se você não estudou, você nunca foi à banca de escola e você não sabe conjugar os verbos, você não sabe colocar as palavras de uma maneira correta à luz da língua portuguesa, mas se você chega diante de Deus com o seu coração sincero, você é doutor, você é indouto, você é formado, você é analfabeto, mas se você chega com sinceridade, fiado dos méritos de Jesus, Deus vai lhe socorrer. Deus vai lhe socorrer. Porque o que agrada a Deus é a sinceridade, é a honestidade, é buscá-lo de todo o coração. Nós não estamos diante de um ídolo, nós não estamos diante de um homem, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, e o que importa é buscá-lo de todo o coração, irmão, de todo o coração. E para terminar, versículo 14 de Jeremias 29 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus de novo dizendo, quem mandou vocês para o exílio foi eu. Eu mandei vocês para o exílio. Mas
eu serei achado de vós, versículo 14, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A adversidade chegou, o que eu faço? Primeiro, confie no caráter bondoso de Deus. Não duvide da bondade de Deus. Não duvide da bondade de Deus. Haja o que houver, Deus é bom. Amém, igreja? Haja o que houver, Deus é bom. Em dias de pandemia, fora de pandemia, em dias de pragas, em dias de pestes, em dias de inflação alta, em dias de desemprego, em dias de doenças, em dias difíceis, Deus é bom. Confie no caráter bondoso de Deus. Não deixe o seu coração ficar cheio das notícias da televisão, mas enche o seu coração com as verdades da Sagrada Escritura. Porque senão você vai morrer de medo, você vai morrer de pânico, você vai morrer neurótico, você vai morrer de ansiedade. Você precisa encher o seu coração e a sua mente da verdade da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura diz de Gênesis a Apocalipse, Deus é bom, não há nele maldade. Ele está no controle de todas as coisas. Mas eu perdi, mas eu fiquei desempregado, mas eu fui abandonado, mas eu deixei, mas eu fui deixado. Deus é bom. Confie no caráter bondoso de Deus. Segundo, clame a Deus sinceramente. Clame a Deus com sinceridade. E por último, confie no poder irresistível de Deus. Meu Deus, eu farei mudar a vossa sorte. Eu farei mudar a vossa sorte. E quando Deus age, ninguém pode impedir, meu irmão. Nada pode resistir ao poder de Deus. O poder de Deus é absolutamente irresistível. E quando Ele dá a sua ordem, o milagre tem que acontecer. Quando Ele dá a sua ordem, a rocha faz sair água para matar a sede do seu povo. Quando Ele dá a sua ordem, o mar profundo ele se abre para que o seu povo possa passar a pés enxutos. Quando Ele dá a sua ordem, pão cai do céu para alimentar o seu povo. Quando Ele dá a sua ordem, o impossível se torna possível, porque Deus é o Deus que faz mudar a nossa sorte. Salmos 113 diz que Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para o assentar entre os príncipes. Ele faz com que a mulher estéril, a mulher que não pode gerar, ela seja ditosa, mãe de filhos no plural, porque Ele é Deus, porque Ele muda a sorte de qualquer pessoa. Ele muda a sorte de qualquer pessoa que nele crê, que nele confia, que a Ele busca, que a Ele se entrega, que a Ele está aliançado por meio de Jesus Cristo. Ele muda a sorte, porque nada pode deter a mão de Deus, ninguém pode deter o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Portanto, Deus pode mudar a sorte do seu casamento, do seu filho, da sua vida, do seu pai, da sua mãe, da sua saúde. Deus pode mudar a sua vida, porque Ele é Deus que muda a sorte do seu povo. Então, no lugar da gente ficar reclamando, murmurando, acolhendo igual um bicho do mato com medo, meu Deus, vou morrer, meu Deus, a Covid, meu Deus, o coronavírus, meu Deus, o desemprego, meu Deus, a economia. Olhe para o alto, porque Deus está no trono. E Ele é bom. E Ele é bom. Ele é bom quando tem pandemia. Ele é bom quando não tem pandemia. Ele é bom quando os negócios estão indo bem. Ele é bom quando os negócios estão indo mal. Porque nós pertencemos a Ele em todo o tempo. E o povo está no cativeiro. O povo está lá na chibata. O povo está lá sob o sofrimento de Nabucodonosor. E Deus está dizendo para aquele povo: eu é que sei que pensamentos têm a vocês. E parece algo paradoxal. O Senhor é bom, o Senhor tem pensamento de bem para comigo, e eu estou aqui na chibata, e eu estou aqui em terra estranha, e eu estou aqui num lugar totalmente terrível, eu estou aqui no sofrimento. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Clame a mim, clame de todo o coração, e eu serei achado de vós. E eu farei mudar a vossa sorte. E eu vou levar você de volta para o lugar que você quer. Que era isso que o povo queria, voltar para a sua terra. Então, quando nós clamamos a Deus, quando nós confiamos no caráter da sua bondade, e quando nós confiamos que o poder de Deus é irresistível, fica mais fácil nós enfrentarmos essa adversidade. Deus não é contra você, Deus é por você. Deus não é contra você, Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o diabo é astuto. Ele fica botando coisa na minha cabeça e na sua cabeça. Que Deus é contra, que Deus não abre a porta, que Deus não faz, que Deus não vê, que Deus não ouve, e que Deus fez em fulano, e que Deus fez em ciclano, mas comigo não fez, e por que isso, e por que aquilo? O próprio povo de Deus dizia isso em Isaías 40, 26. Por que vocês estão dizendo que eu não ligo para a causa de vocês?
Ergue os olhos, olha para os céus. Quem fez essas estrelas? Que chama cada uma delas pelo nome e elas não vêm a faltar, porque Deus é grande em força e em poder. Nada, nem ninguém pode resistir ao poder de Deus. Salmo 77, 14. Leve sua Bíblia para lá, não precisa mais marcar. Salmo 77, 14. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmo 77, 14. E a gente termina. Minha nossa, 15 para as 9. Salmo 77, 14. Chamar os irmãos do louvor, por gentileza. Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o quê? O teu poder. Salmo 86, 10. Um pouquinho para frente. Salmos 86, 10. Diz assim a palavra do Senhor: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Confie no irresistível poder de Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Erga seus olhos para o alto e confie no caráter bondoso de Deus. Clame a Deus de todo o seu coração e confie no poder irresistível de Deus. Ele muda histórias, Ele muda casamentos, Ele muda vidas, Ele transforma pessoas, Ele liberta pessoas, Ele muda quadro. E eu vou mudar a vossa sorte, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos aqui já tiveram a sua sorte mudada por Deus? Levanta a sua mão. Quantos aqui já tiveram uma intervenção grandiosa do poder de Deus na sua vida? Então olhe para trás, meu irmão. Olhe para o retrovisor. Você sabe, você já provou na sua vida que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Deus não é contra você. Deus é por você. Aleluia. Fica de pé, por favor.